A paz do Senhor Jesus a todos os irmãos do curso de Teologia, amém? Visão de Águia, que Deus venha nos abençoar grandemente. Como foi conversado na aula de terça-feira, ficou acertado de eu fazer algumas aulas, amém, aqui da minha casa, e depois eu postar no grupo, para não ficar muito compridas as aulas, né? E aí eu vou dar início aqui. Hoje vai ser a terceira aula desse curso sobre liderança. Amém? Nós já fizemos 2 aulas na igreja, essa terceira aula vai ser aqui da minha casa. E eu vou postar aí no grupo e espero que vocês ouçam, tá bom? A aula, estude a aula, tá bom? Para que vocês não se percam no meio do caminho desse curso, que vai durar um pouquinho, mais ou menos um ano e pouco de curso, não é? Então, muito conteúdo, muita sabedoria aqui para nós aprender. Nós estamos aqui na matéria sobre liderança cristã, né? Nós já fizemos 2 aulas. Na primeira aula nós aprendemos a formação de um líder, também aprendemos liderança e influência. Também nós aprendemos a prova da liderança, alguém está seguindo você. E na segunda aula nós aprendemos o fundamento da liderança e o caráter e não o carisma. E também nós aprendemos a liderança pode ser aprendida. Esses foram os temas que nós aprendemos aí nas 2 aulas que nós já tivemos desse curso de liderança. E hoje nós vamos começar sobre o contexto histórico de Neemias. Hoje nós vamos aprender sobre o contexto histórico de Neemias, porque esse curso de liderança é baseado na história, na vida de Neemias. Neemias, ele foi um grande líder, ele foi um líder nato, copeiro do rei, e Deus o levantou para reedificar o muro de Jerusalém que estava derrubado, né, as portas queimadas. Ele só tinha ali construído novamente o templo, mas a cidade estava, né, com os muros derrubados e as portas queimadas. Então Deus levantou Neemias como um líder para poder levantar o muro novamente. Então hoje, o contexto histórico de Neemias, nós vamos começar. Amém? Peço que todos vocês aí do curso de Teologia, não só aqui do Brasil, de Itapevi, mas vocês aí de Moçambique, na África, que estão participando desse curso no Moçambique, na África, eu peço a vocês que vocês estudem, que vocês olhem a apostilha, que vocês ouçam o vídeo, ouçam a aula, né? Anotem as dúvidas de vocês, porque no final de cada matéria eu vou mandar uma prova para vocês com mais ou menos 10 questões para vocês ir respondendo. Amém? Então tem que se dedicar. Vocês se dedicam daí, eu me dedico daqui e nós vamos para frente. Amém? Antes de eu começar, vamos orar. Poderoso Deus e eterno Pai, Senhor, vamos começar agora nesse momento, meu Deus, a terceira aula sobre liderança cristã. Meu Deus, eu peço a Ti que o Senhor venha com o Teu Espírito Santo sobre a minha vida, sobre a vida daquele que vai ouvir esta aula, que o Senhor venha dar sabedoria e entendimento, para que nós possamos ser um obreiro aprovado, de que não tenha vergonha de manejar bem a Tua palavra. Que o Senhor venha falar, através desse estudo, sobre a vida de Neemias, um grande líder, né, da Tua palavra, que o Senhor venha nos dar entendimento, nos dar sabedoria e nos dar discernimento. Entrego essa aula nesse curso de teologia em Tuas mãos, que o Senhor possa se manifestar através desse estudo, em nome de Jesus, amém e amém. Amém, meus irmãos? Vamos lá, vamos para o conteúdo. O tema é o contexto histórico de Neemias, amém? Vamos lá. Meus irmãos, a cidade de Jerusalém, ela foi destruída no ano 586 a.C. Os judeus que viviam ali foram deportados para a Babilônia, hoje aonde fica o Iraque. Deviam estar no cativeiro durante 70 anos, mas no ano 537 foi permitido que um primeiro grupo ele retornassem. No ano 516, o Templo de Jerusalém ele foi reconstruído
Esdras foi o líder do segundo grupo de judeus que regressou a Jerusalém. E em 458, logo em 445, Neemias pediu autorização para voltar a Jerusalém com o terceiro grupo, a fim de reconstruir os muros da cidade. E naqueles dias, as cidades eram protegidas pelos muros que as rodeavam. Se um inimigo atacava a cidade, poderia levar até 6 meses para abrir espaço e entrar, graças a esses muros. Um muro feito, para defesa de guerra. Quando Neemias ele entrou em cena, os muros de Jerusalém já estavam destruídos há décadas. Já naquela época, os judeus viveram em cativeiro na Babilônia durante algum tempo e finalmente foi permitido que retornassem pouco a pouco e depois que reconstruísse o templo. A cidade, porém, continuava em ruínas, não é? E os muros também, um monte de escombros. Isso criava 2 grandes problemas. Primeiro problema que isso criava: os habitantes estavam indefesos, sem proteção. Os habitantes de Jerusalém, eles eram vulneráveis diante dos ataques e das provocações. Ao se verem indefesos, sentiam-se também desanimados e derrotados quando um exército estava em uma cidade e se apoderava dela. A primeira coisa que se fazia era destruir os muros. Era um símbolo da derrota e do desamparo. Com seus muros destruídos, Jerusalém era uma desonra para o povo de Deus. Era como uma declaração: Deus os abandonou. Muitos deles criam que Deus havia feito isso, que Deus havia os abandonado. Afinal de contas, o cativeiro de Israel era a consequência de sua desobediência. Deus havia dito: se não passares a se comportar como povo escolhido que são, permitirei que uma nação inimiga invada a sua cidade. O povo não se comportou como era devido, de maneira que Deus permitiu a entrada da nação inimiga. Por causa da rebeldia de Israel, por causa da rebeldia do povo judeu, Deus ele permitiu ali que o povo ele fosse preso, prisioneiro de guerra, e que a cidade ali fosse toda destruída. Isso foi uma permissão de Deus por causa da rebeldia. E ele cumpre o que promete. Deus ele sempre, meu irmão, Deus ele sempre vai cumprir o que promete, tanto para o bem quanto para o mal. Agora estava de volta, e até eles tinham construído o templo, estavam vivendo em meio aos escombros. Sua moral, ela estava no chão, sentia-se derrotados, desalentados e deprimidos. Como é natural, criam que Deus continuavam aborrecido com eles. O que faria falta num momento como aquele? Um líder. Aqui entra em cena Neemias. Então aquele povo se sentia abandonado por Deus, e o que faltava para ele era um líder. E nesse momento entra em cena Neemias. Neemias 1, do 1 ao 4, vai dizer assim: palavra de Neemias, filho de Acalias, no mês de Quisleu, no 20º ano, enquanto eu estava na cidade de Suzã. Anani, um dos meus irmãos, veio de Judá com alguns outros homens, e eu lhes perguntei acerca dos judeus que restaram, os sobreviventes do cativeiro, e também sobre Jerusalém. E eles me responderam: aqueles que sobreviveram ao cativeiro e estão lá na província passam por grandes sofrimentos.
e humilhações. O muro de Jerusalém foi derrubado e suas portas foram destruídas pelo fogo. Quando ouvi essas coisas, sentei-me e chorei. Passei dias lamentando-me, jejuando e orando ao Deus dos céus. Amém? E o que nós acabamos de ler aqui é o diário de Neemias, é a sua história escrita por ele mesmo. Nas suas palavras lemos como ele conseguiu a permissão de um rei estrangeiro, um homem que não era crente, para voltar a Jerusalém e reconstruir seus muros. Aquele era o mesmo rei que, quando pela primeira vez os judeus intentaram reconstruir o muro, havia ordenado que não o fizessem. Talvez, meu irmão, você já tenha passado pela experiência de tentar mudar a maneira de pensar de alguém, depois que negou com grande firmeza o que você pediu, não o fez. Não é fácil, não é verdade? Não é fácil você mudar, né, a mente de uma pessoa. E Neemias fez que isso acontecesse nesse notável diário. Pessoal, vamos encontrar o interior desse líder. Enquanto eu estava na cidade de Suzã, meus irmãos, não era a capital do Império Persa, era uma espécie de palácio de veraneio. Neemias nos diz, nessa época, eu era o copeiro do rei. Assim ele ganhava a vida. Esse era ele, um copeiro. Neemias era apenas o copeiro do rei. E no Antigo Testamento, esse rei ele é conhecido por 3 nomes diferentes. Em alguns lugares ele é chamado Artaxerxes, que significa grande rei. Em outros chamado Azarás, que significa pai venerável. No livro de Daniel, ele tem o nome de Dário, o medo. Isso nos diz algo sobre a forma com que os povos tratavam seus governantes da época. Naqueles dias, já que um só homem era conhecido por 3 nomes diferentes. E é provável, meus irmãos, que por ser copeiro do rei, Neemias ocupasse o segundo cargo em importância dentro do reinado. O copeiro do rei daquela época era uma combinação do primeiro-ministro, guarda-costa, agente pessoal de segurança e ajudante do rei. Era a pessoa na qual o rei mais confiava. O título de Neemias se origina em parte de suas responsabilidades, que incluíam a obrigação de provar o vinho antes que o rei o bebesse, para assegurar-se de que não estava envenenado. Naqueles dias, as tentativas de assassinato eram coisas comuns. Se o copeiro caísse, o rei saberia que se tratava muito provavelmente de algo mais que um simples vinho em mau estado. Havia muitas pessoas que não gostavam de Artaxerxes, e assim a profissão de Neemias era muito perigosa. Neemias ele tinha de ser totalmente leal e digno de confiança, e Artaxerxes lhe confiava a própria vida. Amém? Ainda que seja provável que Neemias tenha nascido na Babilônia durante o cativeiro, ele não era persa. No entanto, ocupava ali o segundo posto em autoridade e era uma grande figura dentro do governo persa. Deus sempre tem as suas maneiras, meus irmãos, de colocar seu povo na posição necessária e no momento preciso. Anani, um dos irmãos de Neemias, acabava de voltar de uma viagem a Jerusalém, visto que Jerusalém ela estava a uma distância de 1.300 a 1.600 quilômetros de Suzã. É provável que ele tivesse levado uns 2 meses nessa viagem sob o lombo de camelos.
atravessando assim o deserto, uma viagem nada fácil. E Neemias pediu notícia a Anani. Queria saber tudo o que estava acontecendo. A sua família em Jerusalém, só trago más notícias, disse-lhe Anani. O povo está deprimido, nossos parentes estão desorientados, os muros continuam caídos, reconstruíram o templo, mas toda a cidade está em ruína. Estão invadindo a cidade e o povo está realmente desalentado. Más notícias deram a Neemias. No versículo 4, vemos a reação de Neemias. Quando ouvi essas coisas, sentei-me e chorei. Pensei dias, lamentando-me e jejuando e orando a Deus. Olha só. Então no versículo 4, quando Neemias ele ouviu a notícia que Jerusalém estava derrubado, o muro caído, as portas queimadas, a primeira reação dele, ele sentou, ele chorou, ele lamentou e jejuou e orou ao Deus de Israel. Neemias se sente triste com a notícia e envergonhado pelo povo de Deus. No versículo seguinte, leremos sua oração. Veremos também que Neemias não orou apenas uma hora ou apenas um dia. As escrituras dizem que ele ouviu as notícias no mês de Quisleu. E foi no mês de Nissan, quando o rei o deixou ir. Havia orado, chorando, jejuando e lamentando durante 4 meses. 4 meses Neemias passou chorando, jejuando, orando e se lamentando. Então do mês de Quisleu até o mês de Nissan, dá 4 meses, Neemias no propósito de chegar ao rei para pedir autorização para o rei deixar ele ir até Jerusalém para edificar o muro. E é claro que levou a sério aquela notícia e que as guardavam no mais profundo do coração. Neemias é homem de oração. Em seu diário lemos 11 orações mais que em qualquer outro livro da Bíblia. Não tem nenhum homem que orou mais do que Neemias em todo o livro da Bíblia. São 11 orações que Neemias faz. Por que você acha que Deus o escolheu para ser líder? Teria sido em virtude da sua vida de oração? Por que Deus escolheu a Neemias como líder? Entre todas as pessoas possíveis, por que Deus escolheu a Neemias, o copeiro de um rei pagão? Há 3 razões para isso. Vejamos. Neemias era sensível diante da necessidade que via ao seu redor. Deus ele viu o coração de Neemias e o que ele viu o fez sorrir. Então Neemias ele era sensível ao coração. Ele tinha sensibilidade. E quando Deus viu isso em Neemias, Neemias era um homem que se importava com o que Deus se importava. Ele tinha uma vida boa na Babilônia. Sim, ele era judeu, mas havia nascido ali na Babilônia durante o cativeiro. Então Neemias ele se importava com o que Deus se importava. Nem sequer havia visto Jerusalém. Os problemas de Jerusalém pareciam estar a 1 milhão de quilômetros de distância. Quando, porém, ouviu falar do povo de Deus, deprimido, desalentado e derrotado, ele levou a sério essa notícia. Então Neemias ele estava muito bem lá no reino, como copeiro, não é? Não tinha o porquê ele se envolver nessas coisas, porque ele não conhecia Jerusalém. Mas Neemias, ele era sensível, ele sentia o que Deus sentia, ele via o estrago que Deus via. Os líderes são sensíveis diante das necessidades das pessoas que os rodeiam. Este é o primeiro princípio de liderança que encontramos no livro de Neemias. Deus ele usa pessoas que se importam. Eu vou repetir, meu irmão.
Deus ele vai usar pessoas que se importam com o que Deus se importa. Para Deus era importante o fato de os muros de Jerusalém estarem caídos. Neemias se importou com o que Deus se importou, e isso fez dele um líder. Um bom líder tem que se importar com as coisas de Deus. Um bom líder tem que se importar com o que Deus se importa. Neemias ele se importou com o que Deus se importou. E isso fez dele um bom líder. Bob Pérez, o fundador da Visão Mundial, diz: quero que meu coração se quebrante diante das mesmas coisas que quebrantam o coração de Deus. E a primeira qualidade de um grande líder é a sua sensibilidade diante das necessidades que estão ao seu redor. Um grande líder tem que ser sensível, tem que ter sensibilidade do que está ao seu redor, tem que ter sensibilidade na igreja. Neemias ele era digno de confiança. Neemias era um homem de boa reputação. Artaxerxes lhe confiou sua segurança pessoal. Isso significa um grau muito alto de confiança. Deus usa pessoas que sejam dignas de confiança, seguras e fiéis. Quem é fiel no pouco também é fiel no muito. E quem é desonesto no pouco também é desonesto no muito. Assim, se você não for digno de confiança em lidar com as riquezas deste mundo ímpio, quem lhes confiará as verdadeiras riquezas do céu? E se você não for digno de confiança em relação ao que é dos outros, quem lhes dará o que é de vocês? Nenhum servo pode servir a dois senhores, pois ou dirá a um, amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Lucas 16, 10 e 13. Lucas aqui apresenta 4 formas pelas quais Deus ele prova a nossa fidelidade. E uma delas, meus irmãos, consiste em observar como servimos no ministério, liderando por outras pessoas. Como nós servimos um ministério que é liderado por outras pessoas. Antes de nos confiar um ministério próprio, ele quer que veja como nos comportamos diante da liderança de outra pessoa. Entenda, Deus ele nunca vai fazer de você um líder se você não tem capacidade de ser liderado. Deus ele vai te dar liderança, porque primeiro ele vai olhar como você está sendo liderado, como você se importa com a sua liderança. E a outra forma tem a ver com a administração de nossas finanças. A Bíblia ela indica com clareza que nosso estilo pessoal na administração do dinheiro determina o quanto Deus pode abençoar a nossa vida. Se as riquezas terrenas não podem ser confiadas a nós, quem vai nos confiar os verdadeiros tesouros espirituais? Até que ponto você quer que Deus o abençoe? A decisão é sua. Peça-lhe que o faça digno de confiança e generoso, assim como ele mesmo é digno de confiança e generoso. Amém? Neemias, meu irmão, Neemias ele era disposto quando houve necessidade de um líder. Neemias disse: eu me ofereço, aqui eu estou, envia-me a mim. Ele tinha o cargo mais invejável de todo o reino e o problema estava a 1.600 quilômetros de distância. Levaria meses para chegar ali de camelo. Para Neemias teria sido muito mais fácil permanecer onde estava, levando a vida fácil do palácio. Ele, porém, disse: eu vou, não sou construtor, mas vou reconstruir os muros. Não tinha as habilidades necessárias para esse trabalho, mas tinha um coração disponível. Deus o escolheu porque era sensível e de confiança se colocou à sua disposição. Meus irmãos, Deus ele não busca nos líderes capacidade, tanto quanto busca a credibilidade e a confiabilidade e a disponibilidade. Essas qualidades são todas elas questão de decisão. Talvez você diga: eu não tenho esses dons
ou talentos ou intelecto necessário. No entanto, não é essa a pergunta que Deus está fazendo a você. Deus quer saber se Ele, porém, acredita em você. Você tem caráter? É o que Deus quer saber. Você tem caráter? Seu caráter está sendo desenvolvido? Você é sensível com as pessoas? Você é digno de confiança? Deus pode se apoiar em você? Você está disposto? Essas são as perguntas que Deus faz para nós. Você tem caráter? Está sendo desenvolvido o seu caráter? Você é sensível com as pessoas? Você é digno de confiança? Deus pode se apoiar em você? Você está disposto? Nesses dias, meus irmãos, em que as pessoas estão buscando esportes radicais e adrenalinas, não há emoção maior que a de nos deixar ser usado por Deus para o seu reino. O que mais você pode fazer para se assegurar que está aperfeiçoando suas habilidades como líder? Lembre-se de que o exemplo de Cristo é servir a outros. A liderança requer maturidade. A maturidade necessária para entender que você não deve esperar as condições adequadas. Comece de onde está, onde você acredita que Deus necessita de sua liderança. Onde quer que interajamos no corpo de Cristo, de alguma forma nos ministramos uns aos outros. Que passos você pode dar para tomar consciência do exemplo que deve ser para outros cristãos? Procure, meus irmãos, transformar-se em uma influência para o bem. Quando influenciamos outros para Cristo, nós nos tornamos de fato suas mãos e seus pés. Jesus, ele passou seu tempo aqui treinando outros para que fossem como ele e pregasse seu exemplo quando seu tempo houvesse terminado. O que você aprendeu de Jesus que pode aplicar na atualidade para alcançar o mundo para ele? Pense em um líder que você conhece que tem sido Jesus em carne e osso. Pense em como essa pessoa o influenciou em sua decisão de seguir Cristo de perto. Decida, meu irmão, conduzir as pessoas a Cristo por meio do seu exemplo. Não as afunde como o tempo que você separa diariamente para a adoração pode influenciar seu caráter. O que você pode acrescentar em seu tempo de adoração para alcançar uma mudança em sua vida e na dos outros? Separe os momentos para agradecer a Deus. Por exemplo, peça que Ele o ajude a ser mais como Ele é. Neemias estava disposto a deixar uma posição segura e cômoda para ajudar o seu povo. O que você está disposto a deixar para solucionar os problemas que Deus lhe tem revelado? O que você está disposto para deixar solucionar os problemas que Deus lhe tem revelado? Amém? O que você está disposto? Deus, ele quer treinar líderes. Deus, ele precisa de pessoas dispostas. Deus, ele precisa de pessoas sensíveis para liderar. Deus, ele quer pessoas que estão dispostas a liderar, a ser um bom líder. Amém? Vamos agora falar um pouquinho sobre a oração de um líder. Vamos aqui entender um pouquinho sobre a oração de um líder. Procure entre eles um homem que erguesse o muro e se pusesse na brecha diante de mim e em favor desta terra, para que eu não a destruísse, mas não encontrei nenhum. Ezequiel 22:30. Constantemente, meus irmãos, nos sentimos pressionados, para não dizer tensos, diante da necessidade de proporcionar novos métodos, novos planos, novas organizações que façam a igreja avançar e que assegure seu crescimento e eficiência.
No entanto, meus irmãos, o método de Deus são os seres humanos. A igreja anda à procura de métodos melhores. Deus, ele anda à procura de homens melhores. Deus anda à procura de pessoas que ele possa usar. Andam à procura de líderes, não é? Não é métodos que vai fazer o ministério andar, são homens. Enquanto as pessoas andam ocupadas a procurar métodos, maquinários e motivações melhores, Deus diz: eu procuro pessoas melhores, pessoas a quem eu possa usar. Deus, ele quer usar pessoas disponíveis para fazer a obra. A eficácia da liderança é determinada pela vida particular do líder. Neemias, ele era um homem de oração. Seu diário particular, que se tornou público para nós por meio de seu livro no Antigo Testamento, guarda várias de suas orações que começam com o que aparece no primeiro capítulo. Por suas conversas com Deus, nós conhecemos em maior profundidade a vida particular desse homem tão único. Deus, ele gostava de responder às orações de Neemias. Se nós examinarmos com cuidado a vida de oração de Neemias, isso nos pode ajudar a aprender a forma de orar com eficiência, o tipo de oração que Deus gosta de responder. Quando Neemias soube da crítica situação em que Jerusalém se encontrava, a primeira coisa que fez foi orar. Este é um bom ponto de partida para aprender a ser líder ao estilo de Neemias. Amém? Essa é a nossa terceira aula. Na próxima aula nós vamos aprender como um líder deve orar. Como um líder deve orar. Amém? Na próxima aula nós vamos aprender como um líder deve orar. Deus abençoe. Amém? Estude essa aula, ouve o vídeo, ouve a gravação, estude essa aula. Amém? Na próxima aula nós vamos aprender aí como um líder deve orar. Amém? Deus abençoe. Boa noite. Fique com Deus.